Olá, pessoal, acadêmicos e acadêmicas do Centro Universitário Campo Real e da UCP Pitanga. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem nessa linda noite de terça-feira, 11 de agosto de 2020, onde nós trabalharemos a nossa disciplina de APS 100% remoto, como nós conversamos na última semana, ou tentamos conversar, né, apesar que caiu a nossa internet, a minha internet, mas eu acho que consegui passar para vocês alguns tipos de informações sobre a condução da nossa disciplina. Então, sejam bem-vindos ao curso de Engenharia Civil do quarto período da Campo Real, ao curso de Engenharia Mecânica, sexto período da Campo Real, ao curso de Engenharia Agronômica, tanto quarto como quintos períodos da Campo Real, e também o quarto período da Engenharia Agronômica da UCP Pitanga. Sejam muito bem-vindos a esse nosso início agora de disciplina, ao nosso início dos temas que contemplam a nossa disciplina remota de todas as terças-feiras. Agradeço imensamente aí a oportunidade, mais uma vez, né, de estar falando com vocês sobre gestão empreendedora. Muitos de vocês se perguntam, né, o que tem a ver, muitas vezes, gestão empreendedora em meu curso de engenharia civil, engenharia mecânica ou agronomia. Mas isso que eu quero passar para vocês é que vocês tenham um pouco de... comecem a pensar a sementinha, muitas vezes, do empreendedorismo, da administração, da gestão, porque tudo isso, todos os nossos nichos de mercado, você tem que gerir de alguma forma, né? E eu vou tentar para vocês, vou tentar passar algo para vocês com relação a essa gestão. Entender que nós não estamos sozinhos, não infelizmente, não é só possível ser um ótimo profissional capacitado, mas sim eu preciso saber gerir tudo isso. Muitos conhecem empresas dos seus setores que eram grandes, que eram extraordinárias há tempos atrás e que hoje, infelizmente, devido a alguns erros de gestão familiar, muitas vezes, não estão mais no mercado. Nós mudamos como consumidores. Vocês, nessa pandemia, né, creio que muitos dias vocês não precisaram nem sair de casa, porque nós tínhamos delivery de alimentos, delivery de roupas, delivery de medicamentos, até as concessionárias estão evoluindo a sua forma de gestão. Hoje, tendo delivery, hoje a gente consegue comprar via internet. Então, o mundo corporativo, meus queridos e minhas queridas, mudou. E você, engenheiro, e você, agrônomo, também você está dentro dessa mudança. Então, eu vou trazer aqui alguns temas, alguns conceitos da administração no geral, e nas atividades que eu postarei para vocês, né, durante esse nosso semestre, logicamente que vai ser voltado, né, à área de vocês. Uma coisa que eu esqueci de comentar na aula passada, porque deu aqueles problemas da minha internet, mas a gente tem uma ementa a seguir, que é geral, das 5 turmas, né, mas logicamente, né, que eu vou direcionar as atividades individuais, porque a realidade da agronomia é diferente da civil, os conceitos da administração são a mesma, mas na realidade, pôr em prática, é totalmente diferente, beleza? Então, fico à disposição de vocês. Então, hoje, às 19h15, né, vocês estarão recebendo esse vídeo aí, essa aula online, e depois, mas vocês terão uma atividade, simples atividade do Google Forms, justamente para que eu possa entender o que vocês entenderam sobre o que eu estarei passando para vocês, mas mais uma questão de também acompanhamento de quem está conseguindo visualizar as nossas aulas, beleza? Então, eu vou agora pedir licença para vocês para apresentar um material que eu preparei, tá? E depois estarei aí no grupo do WhatsApp à disposição de vocês para sanar as dúvidas, tranquilo? Então vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui a nossa janelinha.
né? Deixa só um pouquinho. Deixa eu só entrar aqui para que fique legal aqui para vocês. Ver se não aparece numa primeira vez. Vamos lá. Uma janela. Ótimo, apareceu aqui. Acho que vocês estão agora, né, com uma tela de uns slides que eu preparei sobre gestão empreendedora. Então, conforme, né, comentei para os cursos de engenharia agronômica, quarto e quinto período da Campo Real, engenharia agronômica, quarto período da UCP Pitanga, engenharia civil, quarto período Campo Real, e engenharia mecânica, sexto período Campo Real. Vocês receberam também um cronograma, né, de atividades, de como serão as nossas aulas. Então, no dia hoje, né, no dia 11, eu estarei disponibilizando esse vídeo aula gravada para vocês e mais atividades, tranquilo? Então, vamos lá, meus queridos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a contribuição de vocês, apesar que eu tive aquele probleminha da internet aqui comigo, né, mas vocês foram solícitos, aonde me responderam através do Mentimeter, 62 pessoas me respondeu, então eu agradeço muito essas 62, que elas contribuíram com essa imagem. Eu perguntei lá no Mentimeter para vocês, o administrar então eu tive, né, muitas palavras, muitos pensamentos, planejamento, planejar, que é a mesma coisa, organizar, controlar, organização, comandar, conduzir, resultados. Isso é muito importante, você, acadêmico, e logicamente que vocês trabalham muito operacionalmente, vocês sabem daquilo que vocês são capazes, mas no mercado corporativo, muitas vezes, nós somos pegos de surpresa por algum tipo de problema. O Covid, vamos trabalhar com o Covid, né, nesse exemplo. Quando nós falávamos em anos atrás, pelos nossos pais, pelos nossos avós, nós pensávamos lá em 1990, início de 2000, 1980. Nós, profissionais agora, do mundo corporativo atual, esses que nós falamos muito, o novo normal, né? O nosso tempo antigo foi em fevereiro deste ano. Porque a partir de fevereiro, tudo mudou. Em fevereiro, nós tínhamos o pensamento que a Covid-19 estava na China, não estava aqui no Brasil, estava na Europa. Veja o que aconteceu depois. Então, essa imagem, essa tela, ela demonstra muito do que vocês já conhecem um pouco sobre a administração. E isso é muito importante que nós vamos trabalhar durante esse semestre para tentar trazer um pouco mais sobre isso, né? Tem gente que falou sobre sabedoria, teve gente que falou sobre liderança, tomar decisões. Nós tomamos decisões todos os dias. Vocês, engenheiros mecânicos, vocês, engenheiros civis, vocês, engenheiros engenheiros da agronomia. Nós tomamos decisões, nós se organizamos e, principalmente, nós planejamos, né? Aqui, eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta do Mentimeter, já trabalharam, né? Mas a partir do momento que tem mais pessoas que digitam uma mesma palavra, ela vai ficando maior. Então, perceba, aqui tem algumas menores, mas aqui tem algumas maiores. Então, agradeço muito mesmo, estamos no bom caminho. Lá no final do semestre, vou ter mais um Mentimeter para ver o que vocês acharam dessas palavras que vocês mesmos me mostraram sobre o que é administração, o que é administrar. Porque hoje nós sabemos que tudo é administração, né? A gestão pública, né? Os nossos governantes, a empresa onde você trabalha, por exemplo, a Campo Real ou o CP administraram muito bem, né, essa situação do Covid, da pandemia, para que muitos de vocês, não na minha aula, porque é PS remota, nesse novo formato, mas muitos de vocês estão indo até a faculdade, estão indo até o centro universitário, né? Mas foi feito um planejamento, né, com dados, com estatística. Eu brinco muito com os meus alunos de administração. Na administração, nada você acha, ou é ou não é.
né? Nós não temos muito bola de cristal, você tem que trabalhar, né, de acordo com o dia a dia do teu nicho de mercado. Então, me responda mentalmente, engenheiro civil, como está o seu mercado? Está aquecido? Espero que esteja. Engenheiro mecânico, como está o seu mercado? Engenheiro agrônomo, como está o seu mercado? Você consegue administrá-lo da melhor maneira possível? E quando você fala em gestão, administração, você pensa que é só dinheiro. Não é só dinheiro. É muitas outras coisas. Recursos financeiros, logicamente, que é importante, mas também você trabalha com recursos de pessoas, recursos de materiais, recursos de terceiros e assim por diante, onde nós vamos trabalhar essa situação. Beleza? Então, mudemos aqui. Conceito de administração. Então, tudo tem um conceito, né? Administração é o processo de planejar, organizar e dirigir, dirigir e controlar os usos de recursos a fim de alcançar os objetivos. Nós, administradores, né, eu sou economista, mas também tenho uma empresa de consultoria, nós precisamos ter, e vocês acadêmicos, precisam ter objetivos, né, palpáveis e que sejam alcançáveis. Mas para que eu possa ter esses objetivos, eu tenho que planejar, eu tenho que organizar e dirigir e controlar tudo isso. Por exemplo, eu quero até o final do ano emagrecer. Eu preciso ter um planejamento de alimentação, de exercício físico, tem que me organizar com rotinas, tem que dirigir. O que é esse dirigir? Disciplina, controle de tudo isso, para usar os recursos que cada vez mais estão escassos. Quando a gente fala, né, nesse exemplo aí de emagrecimento, é uma gestão. Mas imagine você numa empresa, onde você tem que administrar recursos muitas vezes baixos. Empresas, muitas vezes, que não têm dinheiro, mas que precisa vender, que precisa produzir, né? Então, esse conceito da administração é muito vago, muito amplo, mas com um objetivo. Sempre temos que ter um objetivo. Depois de 5 anos, eu quero ser engenheiro civil, mecânico, engenheiro agrônomo. Mas como eu vou passar por tudo isso? Começou lá na prova do vestibular, por exemplo, depois foi a matrícula, tudo tem um processo. E, graças a Deus, estão aí, né, continuando, muitos de vocês, mais da metade já do caminho percorrido. Então, pensem sobre isso. A administração é isso. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Por quê? Recursos estão escasseados cada vez mais, mas nós precisamos alcançar nossos objetivos. Vimos agora na pandemia que muitas empresas fecharam, infelizmente, mas também outras abriram, outras se reinventaram. Os restaurantes, por exemplo, se estivessem com o modelo de negócio antigo, o do buffet, o por quilo, estava fora do mercado. A administração, o nicho de mercado, as atualidades, ele faz com que nós profissionais, nós consigamos visualizar maior. Só que você tem que ter uma visão sistêmica, ou seja, uma visão um pouco mais ampla do que no dia a dia que nós temos. Muitos de nós, em nossas empresas, ou nós como colaboradores, nós, por exemplo, chegamos 8 horas da manhã, sentamos e vamos trabalhar. Não percebemos o que está acontecendo aí fora. E isso é um erro. Hoje nós temos que analisar o que está ocorrendo aí fora, para que nós, como profissionais, precisamos ter essa fatia de mercado. Porque vocês sabem muito bem que nos cursos de vocês e no nicho de mercado que vocês atuam, há concorrência. Não tem como eliminar isso. Eu tenho que trabalhar com isso. E cada vez mais eu tenho que pensar, eu preciso ser o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, ser o A engenheiro agrônomo. Porque se eu for só mais um, infelizmente, pode ser que eu não tenha espaço aí nesse mercado cada vez mais concorrencial. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu te trouxe para vocês, né, um esqueminha desse processo administrativo, né? O que é esse planejamento, controle, organização e direção? Então, planejamento é você
pensar aonde eu quero chegar, formular objetivos e os meios para alcançá-lo. Por quê? Se eu não tiver objetivo, possivelmente eu vou ter maior custo de produção, maior custo no processo de produtos e serviços e assim por diante. Porque a partir do momento que eu tenho um planejamento, eu tenho que ter uma organização, ou seja, modelar e alocar os recursos e coordenar as atividades. Dentro das empresas, nós temos as organizações, os departamentos, né, as alas. Então, por quê? Cada vez mais nós não podemos centralizar nosso planejamento, os nossos objetivos. Tem que ser dentro da organização. Direção, designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicar. Bom, nós sabemos que tratar com pessoas não é fácil. Nós não somos não somos fáceis de se lidar em determinados momentos. Não é verdade? Imagine trabalhar com pessoas, e muitos de vocês serão gestores dos seus negócios e dos negócios dos outros, onde vocês vão trabalhar com pessoas. E você sabe que não é fácil. Segunda-feira cedo, pega cada uma, né? Gente que passou o final de semana meio, sei lá como, mas a mesma pessoa na sexta-feira já é diferente. Né? Como você trabalha esse tipo de situação? Porque um dos principais capital, né? Desculpa, financeiro dentro de uma empresa, um dos principais é o capital humano. Vocês estão se capacitando para isso. Garanto que os chefes, os líderes de vocês, estão vendo em vocês oportunidade de alavancar o seu negócio pela sua capacitação técnica, pela sua capacitação operacional e, quem sabe, pela sua capacitação gestora. E depois de tudo isso, de você planejar, de você organizar, depois de você dirigir, nós temos o controle. Não adianta nada você colocar no papel, né? Você fazer os esquemas de como as pessoas podem trabalhar na sua empresa, ou junto com você, dirigir, você vai por aqui, você vai naquela máquina, você vai com aquela estrada, vai pelaquela estrada, você planta soja, você monitora ali o plantio de soja, você verifica como é que estão as obras, o planejamento urbano daquela cidade, se você não controlar, não monitorar tudo isso. O grande problema das empresas é que elas planejam, organizam, direcionam, mas não controlam. Consegue em um mês trabalhar dessa forma, no segundo mês já não consegue. Por quê, pessoal? É essa roda, esse círculo virtuoso do processo administrativo. O planejar, organizar, o dirigir e o controlar coisas, controlar pessoas, controlar processos. Porque de um lado, aqui vocês percebam, nós temos os recursos, como nós falamos. O que são recursos? Nós temos os recursos humanos, pessoas. Você está se capacitando, mas você sabe que tem muitos concorrentes de vocês que não se capacitam. E o mercado no qual vocês estão atingindo, eles querem mão de obra capacitada ou incapacitada. A gente fala mão de obra cara ou mão de obra barata. Espero que vocês sejam mão de obra cara. Mas o que é o caro? Não é o extrapolar preço. Não é como é que eu posso falar? Enfiar a faca no seu cliente. É a sua capacidade. Vocês ficarão 5 anos, né, dessa forma, estudando, vendo professor chato de gestão de empreendedor, cada um na sua aí, né, na engenharias e na agronomia, para depois vocês ouvirem que você está formando preço caro, que você está trabalhando com mão de obra barata, o cara. Então, nós temos que nos valorizar. E quando você for trabalhar com pessoas a seu lado, que seja pelo menos igual, ou tão boas igual a você, ou melhor que você, porque isso vai te dar o resultado. Nós temos os recursos financeiros, lógico, né, pessoal? Infelizmente, vivemos num mundo capitalista, o capitalismo selvagem, como dizia Titãs,
né, em suas músicas, né? Mas não é só o financeiro. Muitas empresas quebram por causa de dinheiro, logicamente, né, professor? Isso é óbvio. Mas até chegar à falta de dinheiro, você não soube planejar algo. Porque isso tudo é um processo, são escadas. Você não soube contratar, você não soube vender, você não soube formular preço, você não soube comprar e assim por diante. Temos os recursos materiais, cada vez mais está escasseando os materiais, né? No mundo da agronomia, nós temos os recursos naturais que estão escasseando, as terras férteis diminuindo, não é verdade? A água potável diminuindo. Na engenharia civil, nós temos cada vez mais a sustentabilidade ao nosso lado. E você, como gestor, por mais que você é operacional, engenheiro, você tem que entender de todo esse processo administrativo. Porque faz parte. Porque não adianta nada você construir, não adianta nada você formatar uma peça, não adianta nada você atender agricultores, agropecuaristas, se eles não tiverem resultados. Você está trabalhando pelo teu resultado e o resultado do teu cliente. Isso é administração. Recursos tecnológicos, nós sabemos que hoje, se você não tiver tecnologia, nós aqui, ó, nós somos prova da tecnologia. Hoje eu aqui, possivelmente, estou falando para mais quase 100 pessoas. O que nós lá em fevereiro nem imaginávamos. Nós vendemos pelo WhatsApp, nós formamos projetos, muitas vezes, por diversos tipos de plataforma. A tecnologia está aí para nos ajudar. E a tecnologia, eu falo que como economista e como administrador eu falo que tecnologia é sinônimo de produtividade, de eficiência. Nós produzimos mais com menos. A tecnologia nos ajuda. O campo hoje tem tecnologia. As obras têm tecnologia, as máquinas têm tecnologia. Só que a tecnologia, ela demite pessoas, mas ela proporciona muito mais vagas do que é demitido. Por quê? Porque daí você tem que se capacitar para atender essa tecnologia que está aí. Pensem, há 10 anos atrás não existia motorista de Uber. E talvez daqui a 5 anos também não existirá. Haverá outras vagas, haverá outros modos por meio da tecnologia. Não sei se volto à aula presencial para dar aula para vocês, né? Vocês não, para os seus colegas, porque isso aqui parece que está dando certo. O home office, muitos escritórios em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro não vão voltar mais porque o home office deu certo. Tecnologia. Eu não tenho dados para isso estatístico, mas acho que nos últimos 4 ou 5 meses nós aumentamos a nossa capacidade tecnológica do mundo digital do que dos últimos 5, 6 anos. Nos últimos 5 meses. E, logicamente, os recursos de informação. Cada vez mais o networking, a informação. Aquilo que eu perguntei, como é que está o ramo da agronomia? Como é que está o ramo da engenharia civil? Como é que está o ramo da engenharia mecânica? Você precisa ter informação sobre isso. Porque você já tem que pensar numa capacitação a mais. Talvez só a graduação não seja suficiente para que você esteja no patamar que você merece. Só que você precisa se informar de como que está o mercado. Para isso, que tudo isso aconteça, né, esse processo administrativo, esse círculo virtuoso, usar esses recursos, nós temos que ter resultados, logicamente. Resultado. Vocês estão aí me ouvindo, possivelmente vocês querem uma boa aula, que condiz com o que vocês estão investindo na carreira de vocês, porque vocês já são investidores. Vocês já pararam para pensar quantos, investimento mesmo, dinheiro, quantos vocês já desembolsaram desde o primeiro dia de aula até hoje? Fora a cerveja que vocês tomaram ou tomam nos barzinhos, agora não dá, né? Tudo fechado. Mas já fizeram essa conta de investimento e, logicamente, o investimento que vocês estão fazendo em 5 anos, todos vocês,
terá que ter um retorno, porque senão não terá valido a pena. Você terá que retornar esse investimento, ou para você mesmo, ou às vezes para o governo, através do FIES, ou através da mensalidade flex, ou através do pai trocínio, da mãe trocínio, e assim por diante. Tudo tem que ter resultado. Resultado, desempenho, objetivos, produtos e serviços, eficiência e eficácia. Então, cada vez mais, nós temos que ter resultados em nosso nicho de mercado. Qualquer nicho de mercado. Nós temos que mudar os nossos produtos. Nós temos que mudar os nossos serviços. Como eu falei, você vai querer ser a profissional, o profissional no seu nicho de mercado, ou você vai ser só mais um nesse nicho de mercado. É você que escolhe. Né? O mercado está aberto, a concorrência está aí. Você tem que se capacitar e trabalhar cada vez mais de gestão. Então, aqui só uma questão de ordem histórica, né? Significa que a pessoa exerce uma função abaixo do comando de outra pessoa, então a administração vem do latim. Né? Vamos lá. A tarefa da administração é de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle. Ó, vejam, essas 4 palavrinhas vão nortear a administração, né, o semestre. Tudo você tem que ter um planejamento, uma organização, uma direção e um controle dos esforços realizados em todas as áreas, em todos os níveis de organização. Quando eu falo em todas as áreas, dentro da administração, nós temos 5. A administração financeira, a administração de marketing, ou seja, vendas, a administração da produção, ou seja, como eu vou produzir e servir os meus produtos e serviços, a administração de pessoas, né, nós falamos, e a administração estratégica, ou seja, o pensar em tudo isso. Tá? Nós temos essas grandes áreas da administração. A tarefa básica da administração é de fazer as coisas por meio das pessoas, de maneira eficiente e eficaz. Eficiência é o meio, eficácia é o fim. Como ter o equilíbrio perfeito? Não sei se vocês sabem, né, qual a diferença entre eficiência e eficácia. Às vezes nós somos eficientes e não somos eficazes. E às vezes nós somos eficazes e não somos eficientes. O eficiente é por meio de como você vai fazer, no meio de tudo isso, e a eficácia é o resultado final. Exemplo, para vocês entenderem. Copa de 2014. Brasil e Alemanha, semifinal. Creio que todos sabem o que aconteceu. 7-1 para a Alemanha. Mas, se vocês tiverem a curiosidade de ver em Globo.com, UOL, Terra, os dados daquele jogo estatísticos, vocês perceberão que o Brasil ele teve muito mais posse de bola, que o Brasil ele teve muito mais passes certos, que o Brasil teve muito mais chutes a gol, teve muito mais posse de bola. O Brasil foi extremamente eficiente. Pergunto a vocês, quem foi o eficaz? A Alemanha. Então, muitas vezes a gente trabalha, não tem resultado, como o Brasil fez. Por quê? Ele teve mais posse de bola, indo buscar os gols da Alemanha dentro da rede ou ali no meio de campo. Quem gosta de futebol sabe que às vezes tem aqueles passes ali no meio de campo que não vai a lugar nenhum. Aqueles passes certos, mas para trás, passes que não dão agilidade. Os alemães foram eficazes. Os alemães não tiveram maior posse de bola, não chutaram mais a gol, mas foram extremamente eficazes. Então, muitas vezes você é eficiente no que você faz, não dá resultado. Outros, você dá resultado e você não é eficiente. O processo você não fez da maneira correta. Sorte, azar, competência ou não, você conseguiu o resultado. Então, essa é uma diferença de exemplo aí de eficiência e eficácia. Lógico que nós precisamos ser cada vez mais eficientes do que eficazes. Né? Ali mostra bem certinho, né? 3 estão com blocos quadrados, né? Empurrando.
eles vão chegar a algum lugar. Então, eles são eficientes. Se o patrão deles colocar ali, ó, vocês têm que chegar com esse bloco de, esse bloco aí, quadrado, cubo aí, né? Empurrando daqui até Pitanga, você vai, um dia você vai chegar, mas daquele jeito. Agora, o senhor ali que está na frente, ele definiu por, de maneira manual, fazer com que aquele cubo virasse, não sei como, logicamente, né? Essa bola. Logicamente que ele foi muito mais eficaz. Ele deu resultado e eficiência. Porque ele fez o mesmo percurso com menos tempo. Né? Então, nós, muitas vezes, na administração, e nos setores no qual os senhores e senhoritas é, 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 estão colocadas, você tem que verificar. Vocês estão sendo eficientes ou vocês estão sendo eficazes no que vocês estão fazendo? Porque, pessoal, nós temos novos tempos e novos desafios. Na agronomia, na engenharia civil, na engenharia mecânica. Por quê? Nós tínhamos era industrial há pouco tempo atrás. Agora nós temos a era da informação. Informação é lucro, informação gera dinheiro, o tal do networking que nós temos que fazer. Nós temos que estar informados com o que está acontecendo. Antigamente nós tínhamos estabilidade e permanência. Ah, vou ficar na Campo Real por 30 anos. Vou ficar na minha empresa, vou me aposentar. Hoje nós temos que ter mudanças e transformação. O que antes nós tínhamos uma profissão, ou seja, o que antes eu, por exemplo, eu era gerente comercial de uma empresa. Eu era gerente. Eu não posso ter só uma profissão de gerente. Eu tenho que ter uma carreira hoje. Além da gerência, eu tenho que ser consultora, tenho que ser professor, palestrante muitas vezes. Eu não posso me dar ao luxo hoje de ficar só na essa estabilidade e permanecer no mesmo lugar. Não há como. Eu tenho que me capacitar. O que os nossos pais nos diziam que, filho, você quando terminar os seus estudos, você não termina os seus estudos. Você sempre tem que estar se capacitando. O que era antes um mundo concreto e físico, logicamente, vocês têm isso, né, dentro da engenharia civil, engenharia mecânica e da agronomia, mas hoje, cada vez mais, nós estamos no mundo abstrato e virtual. Nós sabemos, nós estamos realizando uma aula online com isso, vocês fazem reuniões, né, online. Dentro da agronomia, eu dou sempre um exemplo, nós temos aqui a colônia Vitória, Entre Rios, os centros administrativos das fazendas são aqui e a fazenda em Tocantins. Não há necessidade de você estar presente lá. Né? Você, com a tecnologia, você consegue hoje, em tempo real, saber o que está acontecendo lá em Tocantins, aqui de Entre Rios. São novos tempos. E para que isso aconteça, nós temos que saber que tem novos desafios. Produtos, hoje não é mais produtos e serviços. Você sabe, você tem um projeto, né, de uma casa, além de tudo isso, você tem que proporcionar aos seus consumidores todos os serviços para ele finalizar, porque ele te contrata para quê? Você entrega a chave para ele que ele more. É a mesma coisa na fazenda. Manutenção do status quo, ou seja, você saber o que você está fazendo. A criatividade, a imaginação de tudo isso, nós temos que ser imaginativos. Vejam, as nossas máscaras, muitas empresas estão colocando o logotipo das empresas nas máscaras, isso que é marketing. Nós vamos ver lá mais para o meio da nossa disciplina. Nós precisamos ser vistos de alguma forma e usar criatividade e imaginação. Tem determinados artigos que falam que o futuro do trabalho humano, logicamente que antes da pandemia, agora pode mudar, que é estratégia, criatividade e imaginação. O que antes nós tínhamos como capital financeiro, hoje temos como capital intelectual, o pensar. Precisamos ter operacional lógico, mas o pensar ainda é uma das melhores estratégias para alavancar esses novos desafios. Então, pessoal, nós temos dentro das nossas áreas novos tempos e principalmente novos desafios para serem munidos e para nós conseguirmos modificar todo esse cenário, porque está mudando. E quais os motivos de estudar a administração, pessoal?
né? Quais os motivos? É muito. Não tem um conceito para eu mostrar aqui para vocês numa terça-feira à noite. É vários. É inovação, é a tecnologia. Inovação e tecnologia não necessita que as duas coisas se unem. A inovação pode ser sem tecnologia. Um exemplo. Antigamente, nossos restaurantes não tinham o espaço kids. É uma inovação. Inovação é quando você pensa em algo que não há. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Quais os motivos da administração? Entender a sua gestão financeira, gastar menos do que você ganha. Entender o que o consumidor, o que você está querendo, né? Como consumidor, para produzir, né? E você como engenheiro, você como engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo, como você está preparado para atender esse teu consumidor que desses novos tempos, novos desafios, ele te afronta. Se você não atendê-lo da melhor forma possível, você estará fora do mercado competitivo, infelizmente. Então, a administração ela nos ajuda a entender tudo isso, processo produtivo. Por exemplo, indústria, uma loja que tinha estoque, hoje não tem. Hoje nós trabalhamos com o modelo just in time. Você vende e depois você produz. O mercado do e-commerce, só um computador aqui é o suficiente para que você possa ter rentabilidade. Então, a administração ela vem nos ajudar em todos os sentidos. E creio que vocês, quando pensaram na grade gestão e vendedores, falam, puxa vida, mas isso que eu quero mudar muitas vezes, espero que tenha mudado nessa pequena palavra com vocês, nessa nossa primeira videoaula, que a administração é muito importante para que você, engenheiro civil, se você é engenheiro mecânico e você é engenheiro agrônomo, possa entender como vai ser o cenário do seu mercado daqui a uns anos. Porque provavelmente a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia agronômica, hoje vai ser diferente de quando vocês se formaram. Porque novos pontos de atuação, novas tecnologias, novos consumidores, novos meios, novos manejos, novas situações vão trazer à tona e nós, como profissionais, nós temos que resolver os nossos problemas. Beleza, meus queridos? Então, para finalizar, daqui a pouco eu vou estar postando uma atividade no Google Forms. É uma atividade, logicamente, mais para introdução à administração, para que vocês possam ter essa interatividade e também uma forma que eu possa verificar se vocês estão acompanhando as nossas aulas, uma forma também de chamada, por assim dizer, nesse momento. Tranquilo, meus queridos? Então, está postada essa videoaula para vocês, está postado esse material, esses slides para vocês, estará postada essa atividade do Google Forms e eu estarei à disposição de vocês através do WhatsApp. Fiquem à vontade, perguntem, questionem, sanem as dúvidas, assim que possível eu responderei. Beleza, meus queridos? Um grande abraço e nos vemos daqui a pouco, mais à noite aí, com as dúvidas que vocês têm sobre essas atividades, sobre esse tema. E vocês receberam também um cronograma das nossas atividades. Na outra semana já terá outro tema para que a gente possa trabalhar, beleza? Um grande abraço e que Deus nos abençoe. E estarei aí no grupo do WhatsApp para atendê-los da melhor maneira possível. Um abraço.